Olá, e vamos para a segunda parte da nossa aula de Filosofia, Ciência e Direito, no nosso preparatório de Filosofia do Direito para a OAB. Então, a aula passada eu divaguei bastante sobre alguns temas, como, por exemplo, aqui, a conceituação de Filosofia do Direito para Miguel Reale, a questão das dificuldades de conceituação, sobre a ordem necessária, sobre a regra de conduta. Dei alguns bons exemplos até, porque, né? Eu até que sou bom nesse negócio de criar exemplos. Mas vamos agora pegar para valer em algumas coisas. Vamos começar com a perspectiva histórica do direito, né? Vamos começar com a jurisprudência romana. Então, o direito romano, como todos nós muito bem sabemos, qualquer um que pelo menos fez um período de faculdade de direito sabe, né? Direito romano é a base de todo direito ocidental, né? Não vamos nem entrar na questão do Oriente, porque primeiro que a gente sabe muito pouco a respeito disso, né? Enfim, o direito romano é a principal base do ordenamento jurídico, tanto da Europa continental como da maioria dos países de colonização europeia, né? Ou seja, basicamente toda a América Latina, Oceania e outros 3 continentes à sua escolha. Então, foram 3 fases do direito romano, né? Arcaico, período clássico e tardio. Isso é mais uma coisa de história do direito, mas é muito divertido de se estudar, né? Enfim, o arcaico. E não que... E esses termos, que fique bem claro... que fique bem claro que não são em nenhum momento... pejorativos ou qualquer coisa do tipo, né? São muito mais para determinar algumas coisas e principalmente o momento histórico em que as coisas estão inseridas. Ou seja, arcaico porque é a fase mais antiga, não que ele seja de alguma forma ruim. Então, as normas eram embasadas nos costumes e as autoridades judiciais eram os pontífices. E isso não tem nada de exatamente religioso, principalmente porque a sociedade romana... Se bem que, em se tratando da sociedade romana, a gente não tem como separar, né? A religião era uma parte essencial da vida social das pessoas. Então, era um direito consuetudinário. Muito mais... exatamente como funciona a common law, por exemplo, né? A common law se baseia em usos e costumes, muita coisa do direito internacional é consuetudinário, né? Então, os hábitos acabam formando o corpo legislativo, né? Aí a gente tem o período clássico. O que é o período clássico, né? Onde os costumes, as leis e as normas criadas pelos pretores... O que eram os pretores? Os pretores eram basicamente a força legislativa do direito. Então, as leis e as normas criadas pelos pretores eram a base do sistema, e os pretores, juízes e árbitros eram as autoridades judiciais, né? Então, ainda não existia aquela separação de poderes, onde quem legisla não pode julgar e vice-versa, e por aí vai. Foi nesse período que apareceram as primeiras noções de jurisprudência. Ou seja, se a gente está falando de alguma coisa que acabou evoluindo de usos e costumes, a jurisprudência ela é meio que uma evolução natural disso, né? Então, se a gente está falando de jurisprudência, a gente está falando de alguma coisa embasada em costumes, porque jurisprudência nada mais é do que a tradição de julgamento de alguma coisa, né? Então, se tal tema é sempre tratado de tal forma, então vamos continuá-lo tratando de tal forma, porque tratar de tal forma dá certo. Isso é tradição, isso é jurisprudência. E
direito é basicamente tradição. Por mais que eu tenha falado na aula passada que o direito ele acaba tendo o papel enquanto norma, o direito não, a norma, ela tem muitas vezes o papel de bússola moral da sociedade, até para criar inovações e coisas do tipo. Calma que eu acabei de perder o fio da meada. Enfim. Assim, por mais que o direito tenha, que a norma tenha essa função de acabar impulsionando a sociedade para novas crenças, para novas ideias, novas teorias, a operação do direito ela é muito embasada na tradição. Ou seja, você não pode pensar o direito sem pensar em tradição, sem pensar em história. Ou seja, a partir do momento que você tem um conceito como jurisprudência, você tem muito desse negócio de que a sociedade só evolui com um firme embasamento no seu passado. E tem o período tardio, onde as leis eram editadas pelos imperadores, mas havia a jurisprudência. Ou seja, aqui você já começa a ter a distinção entre lei e julgamento, né? A lei não necessariamente vai ser julgamento. Nessa época, os delegados do imperador e os juristas eram as autoridades. Olha, escrevi errado. Deixa eu colocar um Rzinho aqui. Imperador. E os juristas eram as autoridades, né? Perfeito. Então, se você já começou... Aqui você já pode ter. Porque lembra lá de Montesquieu, do sistema de pesos e contrapesos, de balanços e de equilíbrio dos poderes? Então, aqui você já começa a ter um rudimento disso, porque por mais que fosse o imperador que editasse as leis, era o corpo jurídico que eram as autoridades a respeito das leis. Vamos dar sequência. Aí tem os glosadores. Para os glosadores, o direito assume uma posição autônoma no conhecimento, pois se volta ao estudo específico. Eu estou digitando muito errado, eu tenho que começar a revisar melhor os meus textos. Foi influência dos glosadores que surgiram as primeiras universidades no Ocidente, como a Universidade de Bolonha. Ou seja, os glosadores decidiram que o direito, não que eles decidiram, mas eles acabaram sendo pioneiros nessa ideia de que o direito é um ramo, uma ciência específica. Calma que eu me perdi aqui. Sim. Perfeito. Então, eles começaram com a ideia de que o direito era uma ciência específica, que também acabou apartando um pouco o direito da sociedade. Então, eu até falei na aula introdutória sobre como o direito acabou criando uma linguagem própria e acabou se tornando um organismo próprio da sociedade
e não está nela mesmo estando. Então os glosadores tiveram muita responsabilidade disso, né? Então eles começaram uma tradição de ensino jurídico na Itália, né? E a partir disso, o direito deixou de ser uma coisa do convívio social propriamente dito e passou a se tornar uma ciência, um estudo real sobre a sociedade e sobre como as coisas ocorrem. Perfeito? Então tá. O justnaturalismo moderno. Destaca-se desse modelo, entre outras, a ideia de que poderia haver um direito reconhecido por todos os povos, né? Teoria de Hugo Grossio. Hugo Grossio é considerado o fundador do justnaturalismo moderno, né? Então, Hobbes, Pufendorf, Locke também se destacam nessa questão do justnaturalismo. Isso é uma coisa muito comum da filosofia antiga, de você estudar como as leis se relacionam com a sociedade, que é basicamente a coisa mais importante que a gente pode estudar dentro da filosofia do direito. E o justnaturalismo, ele acaba se tornando uma forma de entender que existe um pressuposto moral universal que as pessoas meio que entendem a priori, se a gente pensar filosoficamente, né? Existe essa questão de você entender a priori como as coisas são. Ou seja, existem pressupostos universais de conduta que estruturam a sociedade, né? Que estruturam a convivência entre as pessoas. Como, por exemplo, é meio que uma ideia meio básica na maioria das sociedades que, a não ser em estados de exceção, matar é errado. E isso tanto no Ocidente quanto no Oriente você vai ter essa noção de que acabar com uma vida é um ato de barbárie, independente de qualquer coisa. Aí nós temos a escola histórica do direito, né? Que foi a escola que se preocupou em negar o justnaturalismo. Como assim? Entendia que a base do conhecimento jurídico seria alcançada através do estudo de como o direito se formava nas sociedades, e não através de uma simples indagação. Aí que nós temos Savigny, que é o autor mais importante dessa escola, ou seja, que o direito ele vem da cultura da sociedade. Então, como em tudo no direito, a gente sempre tem duas posições bem extremas, né? Ou seja, a escola histórica ela é basicamente o fundamento do juspositivismo, né? De que exige-se um estudo profundo da cultura daquela sociedade para que haja um corpo normativo adequado a ela, né? Então, não basta. E isso é até um pouco errado, porque se você for estudar verdadeiramente o justnaturalismo, você vai perceber que ele busca esse estudo sociocultural para ver como que esses pressupostos morais acabam se tornando universais, né? Enfim. Mas essa questão de você estudar a cultura da comunidade, que o momento cultural de determinada sociedade determina como o direito se comporta naquele determinado momento histórico, também é muito importante de se olhar. Principalmente se você for estudar as mudanças ocorridas no Código Civil de 27 para o Código Civil de 2002. Então ali você vai ver mudanças gigantescas que refletem uma mudança da cultura da sociedade brasileira, né? Enfim.
Aí temos a escola do positivismo, justamente, né? Que diz que a norma é o objeto de pesquisa, né? Meu Deus, não é Kelsen, é Kelsen. Então, Hans Kelsen, ele era uma pessoa muito amarga, era uma pessoa muito triste, era uma pessoa muito solitária. E por conta disso, ele escreveu livros horríveis a respeito da filosofia do direito. Brincadeiras à parte, né? O Kelsen, ele é um dos mais importantes autores que a gente tem dentro da filosofia do direito. Sua importância é inegável e ele estruturou a ideia de positivismo jurídico, né? E principalmente a ideia de uma ciência do direito. Por que uma ciência do direito? Ele criou essa ideia de ciência do direito para dizer: a gente não tem que se preocupar com a moralidade da lei, a gente tem que se preocupar em estudar a lei. Então, ele se baseou muito nas teorias de matemática, de física, enfim, das ciências como um todo, para tentar tornar o direito o mais positivista possível, né? E isso é uma ideia que caiu muito bem no gosto brasileiro, porque o brasileiro é, por tradição, uma pessoa pragmática e positivista, né? Então, e isso desde a época do Brasil Império, não é de hoje isso. A preocupação do Kelsen, então, era basicamente entender o direito enquanto ciência sem fazer qualquer juízo de valor a respeito dele, né? Então, ele criou a ideia da pirâmide normativa, onde uma norma, para ela ter validade, ela tem que estar de acordo com uma norma superior. E, assim, formando a famosa pirâmide de Kelsen. Ou seja, que você tem lá... que na verdade ela é uma pirâmide invertida, né? Então vamos fazer assim. Por que ela é uma pirâmide invertida? Porque na base dessa pirâmide a gente tem, por exemplo, a ordem constitucional. Então ela começa na Constituição, ela vai para as leis gerais e daí ela vai para as leis específicas. Então, a Constituição ela é a base invertida porque ela é um único texto jurídico. E daí as normas gerais já são várias, elas abrangem determinados campos. Aí que você tem, por exemplo, os setores do direito penal, do direito civil, do direito internacional e por aí vai. E aí, na parte mais alta da pirâmide, que nós temos as leis específicas, por exemplo, do direito civil, e daí você vai entrar em determinados textos legais ali, a parte de regular outros textos. Então, tudo isso tem que estar de acordo com o que veio antes. Você não pode ter uma norma geral contrariando a Constituição, você não pode ter uma lei específica contrariando uma norma geral e assim por diante, né? Aí, Kelsen, como já era de se esperar, porque ele era uma pessoa extremamente desagradável, ele criticava outras pessoas, principalmente os gregos clássicos, que vinham de um pensamento justnaturalista, né? Então, com relação ao pensamento de Platão, ele critica o conceito de justiça, porque ele diz que é uma concepção autoritária, antidemocrática, pois leva a um Estado que visa regular tudo sem respeitar a vontade das pessoas. Porque Platão ele tinha uma visão de justiça bastante rígida, né? Que a verdadeira justiça ela não deveria ser leniente com as pessoas, não deveria ser... como que eu posso dizer? Não deveria ser
tolerante com crimes e outras coisas, né? E com relação a Aristóteles, ele já dizia que dar a cada um o que é seu não quer dizer absolutamente nada, né? Ou seja, cara, não faz sentido dar a cada um o que é seu. O que isso quer dizer de verdade? Você não está dizendo nada com isso, cara. Né? Era basicamente isso, né? Aí ele fala que virtude é uma definição fraca, temporária e não responde questões através do tempo. Então você pode ver que ele já entra um pouco, que o Kelsen ele acaba pegando muito da dialética do Hegel, né? Quando ele fala sobre responder questões através do tempo, isso é profundamente hegeliano. Se você for estudar o conceito de virtude grego a fundo, se você estudar, por exemplo, a paideia do Werner Jaeger, se você pegar a paideia lá para estudar, você vai ver que o conceito de virtude grego ele depende de um entendimento profundo da sociedade grega. Então, por isso que o Kelsen ele faz essa crítica com relação à virtude dentro da sociedade grega. Dizendo, é fraco, temporário e não responde questões através do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele conceito para aquela sociedade não vai valer para sempre porque existe toda uma dinâmica de mudanças sociais. Aí nós temos a teoria do personalismo jurídico, né? Que teria sido uma ideia francesa, que normalmente os franceses têm boas ideias, tirando para a guerra que eles sempre se rendem, porque, né, francês é assim. E você já pode ver que favela que é, né? Porque, tem como base o cristianismo, o existencialismo e o socialismo. Você não tem como misturar essas três coisas e dar certo, sabe? O socialismo é anticristão por natureza e o existencialismo ele tem uma tendência a ser anticristão. Ou seja, você não consegue misturar cristianismo com existencialismo e socialismo. São filosoficamente incompatíveis, mas os franceses tentaram, né? Obviamente não se firmou como um sistema, mas acabou virando uma filosofia que não entende a pessoa como um objeto da ciência jurídica, né? Mas como um ser que está e se afirma no mundo, ou seja, aquelas ideias do Sartre, né? E do Heidegger, do ser em si, do ser no mundo, enfim, um ser que conhece a si mesmo em um constante processo de autocriação realizado em sociedade. Daí, pode-se dizer que o embrião da ideia de pessoa como centro das preocupações do direito pode ser verificada desde tempos imemoriais. Grave-se que o movimento está intimamente ligado com a noção de dignidade da pessoa humana. Ou seja, o cristianismo entrou nessa questão do personalismo muito mais como uma ideia de dizer, olha, o ser humano tem valor nessa história toda. Por que a gente sempre esqueceu do ser humano e se preocupou com coisas como normas, sendo que a norma foi feita para servir ao ser humano e não ao contrário, né? Então, o personalismo ele veio muito mais como uma ideia pretendendo inverter o sistema jurídico e voltar a fazer com que ele servisse à sociedade e não que a sociedade servisse à lei, que, né, é basicamente o correto. Aí tem a questão do tridimensionalismo jurídico, né? Que fala que o direito é uma realidade cultural, né? A ciência jurídica é uma realidade cultural. A partir disso ocorre um elemento axiológico e um elemento normativo. Tridimensionalismo específico assinala um movimento ulterior no desenvolvimento dos estudos pelo superamento das análises separado do fato, do valor e da norma. Como se tratasse de gomos ou fatias de uma realidade decomponível. Gente, o que isso quer dizer? É o que você está se perguntando, né? É aquele tipo de coisa que a gente estuda na faculdade e fala, professor, tá bom, e você não entende absolutamente nada,
porque você sinceramente tem vergonha, né? Então, quando a gente fala de tridimensionalismo, a gente está falando disso, né? Fato, valor e norma. Se aqui a gente tem o fato, a gente tem o valor, a gente tem a norma, cada um deles eu vou tentar colocar de um jeito mais simples aqui. O tridimensionalismo, ele basicamente procura entender que determinados momentos históricos exigem determinadas interpretações da norma jurídica, né? Ou seja, a norma é uma coisa, o fato é outra, e esses dois juntos vão determinar o valor da norma. Porque uma coisa é a norma e outra coisa é o valor que ela tem. Por exemplo, a gente tinha o Código Civil lá de 1927, né, todo bonitinho, que dizia que um homem poderia anular o casamento caso descobrisse que sua esposa não fosse mais virgem. Enfim. A partir de determinado momento, aquela norma deixou de ser usada porque a sociedade mudou, veio todo o movimento de libertação sexual e blá blá blá, etc. e tal. Ou seja, se aquela norma não tem mais aplicabilidade, se as pessoas pararam de se importar com aquilo, então ela deixa de ter valor. E o fato que aquela norma se refere, porque aquele fato não existe mais. Então, a norma cai em desuso, ela deixa de ter valor. O tridimensionalismo é basicamente isso, você fazer uma análise completa da situação concreta perante a realidade e ver se aquilo efetivamente tem alguma possibilidade de ser aplicável, né? E eu tenho escrito muito errado, é Kelsen. K-E-L-S-E-N. Tá. Teoria egológica do direito, idealizada pelo argentino Carlos Cossio, que foi discípulo de Kelsen. Preconiza que a lei não é o principal elemento da ciência jurídica, mas sim seu principal meio de conhecimento. Para ele, a conduta do indivíduo e a interação do seu ego com a sociedade é mais importante do que a lei. No ensinamento dele, a norma é a via pela qual o jurista toma conhecimento da conduta humana. Esta, sim, é o verdadeiro substrato na qual se erige o direito. Ou seja, ele basicamente está dizendo: gente, galinhas botam ovos, o mundo é redondo. Por mais que eu fiquei sabendo que ainda tem gente que acredita na teoria da Terra plana. E, 2017 tem gente que acredita que a Terra é plana ainda. Pra quê, né? Pra quê? Enfim. Basicamente ele tá falando óbvio. Gente, o direito serve à sociedade, não ao contrário. É basicamente aquilo que eles falaram aqui na teoria do personalismo. E ele colocou como teoria egológica. Ou seja, basicamente alimentar o próprio ego, criando uma teoria nova e não enriquecendo uma que já existe. Enfim, ele dizia que essa interação do indivíduo com a sociedade é muito mais importante do que a norma propriamente dita. Que a norma ela tem validade enquanto estudo social, mas que não deve ocorrer a partir dela e sim para ela, né? Ou seja, o estudo da norma deve ser para a sociedade e não vindo da sociedade. Enfim, isso conclui as nossas aulas sobre ciência e teoria do direito. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.